Canal Novel e Fanfic narradas. Fanfic Game of Thrones Sistema Modelo de Cavaleiros. Capítulo 161. O primeiro punho dos homens. Esse é o punho dos primeiros homens, disse Mance Rayder, apontando para a frente. Depois de passar por uma floresta densa, o grupo chegou ao topo de uma colina, de onde pôde ver uma montanha imponente surgindo no horizonte. À distância, a forma abrupta da montanha se destacava. Numa extensão plana de terra, uma colina em forma de punho se projetava para cima, como se um gigante sob a terra tentasse enfiar a mão na superfície. Sabendo que Legion não tinha intenção de interferir nos assuntos da patrulha da noite, os patrulheiros de manto negro se sentiram à vontade e relaxaram. A animação acelerou o passo, transformando o que deveria ter sido uma jornada de 2 dias em apenas 1 dia e meio. Ao meio-dia chegaram à fronteira, onde o punho dos primeiros homens surgiu à vista. Meu senhor, tem certeza de que a trombeta do inverno está no punho dos primeiros homens? Perguntou Mance Rayder, continuando a liderar o grupo. Ele olhou para Legion ao seu lado, buscando confirmação. Legion respondeu com uma voz profunda. Se nada inesperado acontecer, deve estar no canto do dedo indicador do punho dos primeiros homens. Nada inesperado, repetiu Mance Rayder, olhando para Legion com dúvida. Legion franziu a testa. O livro que registra a trombeta do inverno se origina do diário de patrulha de um patrulheiro. Não sei se as contradições vêm do registrador ou dos próprios escritos do patrulheiro, mas a passagem sobre a trombeta do inverno está cheia de inconsistências. Encontrei o diário em Castelo Negro, mas grande parte dele foi danificada, impossibilitando a verificação do registro original. Mance Rayder refletiu por um momento antes de sugerir. Você pode nos dizer o que foi escrito? Talvez possamos ajudá-lo a entender. Legion pensou por um momento. Afinal, 2 cabeças pensavam melhor do que uma. Ele compartilhou com o grupo os detalhes da sessão referente ao patrulheiro Rorschach e à trombeta do inverno, juntamente com suas incertezas. Alguém especulou casualmente, e se esse Rorschach realmente morresse e depois voltasse à vida como um espectro, mas mantivesse consciência suficiente para escrever um diário? O patrulheiro que havia quebrado o juramento ao lado dele o encarou. Um acólito escrevendo um diário? Quão inteligente você precisa ser para inventar algo assim? Os outros riram do absurdo da sugestão. No entanto, por mais implausível que parecesse, não era totalmente impossível. Pelo menos nas memórias do Cavaleiro Banido, houve casos em que os mortos retiveram fragmentos de sua antiga sabedoria. Legion disse em voz baixa, de qualquer forma, saberemos a verdade quando chegarmos ao punho dos primeiros homens. E mesmo que a história esteja cheia de contradições, contanto que a trombeta do inverno esteja realmente enterrada lá, não precisamos nos importar se a história em si é precisa. O grupo concordou com o raciocínio dele, acelerando o passo. A expectativa os impeliu a avançar, estavam prestes a avistar o lendário artefato que supostamente despertaria os gigantes sob a terra e derrubaria a muralha. Embora tivessem avistado o punho dos primeiros homens à distância ao meio-dia, eles só chegaram ao cume ao anoitecer. No topo encontraram uma fortaleza em forma de anel, cercada por um muro artificial. Dentro do recinto encontravam-se as ruínas de vários edifícios, alguns túmulos e uma pilha de montes de formas estranhas. A fortaleza era simples porém antiga. Segundo registros históricos, teria sido construída pelos primeiros homens durante a Era da Manhã, o que a tornava com cerca de 5 a 6 mil anos de idade. O grupo entrou. Os guardas descarregaram a lenha que haviam recolhido ao longo do caminho, empilhando-a perto das ruínas. Também recolheram as pedras espalhadas, reforçando as paredes das estruturas em ruínas para criar um quebra-vento. Logo, uma fogueira foi acesa e seu acampamento temporário foi montado. Sob a orientação de Mance Rayder, Legion chegou a um lugar conhecido como Dedo dos Deuses. Os túmulos estavam de fato ali, muitos deles espalhados por um campo aberto. Tantos túmulos! Qual deles guarda a trombeta do inverno? Murmurou Mance Rayder, examinando a cena. Se os eliminarmos um por um, pode levar a noite toda, destacou um guarda florestal. Não há necessidade de limpar todos eles, disse Legion. Ao chegar ao topo da montanha, ele já havia usado sua visão de longo alcance para examinar a área. À sua vista, apenas uma das sepulturas emitia um leve traço de magia. O túmulo em questão jazia solitário na beira da montanha, perto do penhasco. Legion deu um passo à frente e moveu uma grande pedra para o lado, revelando o túmulo abaixo dela. Ele rapidamente limpou os escombros e logo, a ponta de uma capa preta apareceu. Mance Rayder e seus homens correram para ajudar. Juntos, desenterraram a cova num piscar de olhos. Lá dentro, encontraram os restos mortais de cerca de 8 irmãos da patrulha da noite, com suas armas ainda enterradas ao lado deles. Apesar do tempo, as armas permaneceram relativamente intactas, provavelmente devido ao ambiente. Espalhadas entre os restos mortais havia pontas de flechas e lanças feitas de obsidiana, junto com algumas adagas de obsidiana. Legion os lembrou, reúnam todas as flechas e adagas de obsidiana. Elas podem ferir ou matar os caminhantes brancos. Elas serão sua tábua de salvação além da muralha. Ao ouvir suas palavras, Mance Rayder e seus homens imediatamente se agacharam, pegando cuidadosamente cada pedaço de obsidiana que conseguiram encontrar. E os acólitos? Alguém perguntou enquanto pegava um pedaço de obsidiana. Legion explicou. Há 2 maneiras.
Uma é queimá-los com fogo, e a outra é usar outras forças para dissipar a magia dos caminhantes brancos dentro deles. Enquanto falava, caminhou até o único cadáver visível de um membro da Patrulha da Noite, que emitia uma tênue aura mágica. Ajoelhando-se, levantou a capa que cobria o corpo e viu um chifre de bronze escondido sob ela, a fonte da magia, aos seus olhos. Mance Rayder, que estava concentrado em sua própria tarefa, notou Legion pegando o chifre de bronze não muito grande. Ele imediatamente parou o que estava fazendo, caminhou até ele e perguntou em tom animado: "Este é o chifre do inverno?" "Talvez", respondeu Legion, sem dar uma resposta definitiva. O certo era que o chifre estava quebrado. Uma rachadura profunda e inconfundível ia do topo à base, cortando a misteriosa runa gravada no bronze. Ao examiná-lo mais de perto, a fratura parecia ter sido cortada por uma lâmina incrivelmente afiada. Apesar de estar danificado há tanto tempo, a magia que permanecia no chifre permanecia impressionante. Só se podia imaginar o quão poderoso ele devia ser quando estava intacto. Além disso, Legion notou que o chifre era, na verdade, composto de 2 camadas. Abaixo da concha externa de bronze, coberta por runas intrincadas, a camada interna era revestida com anéis de pedras pretas polidas. A princípio, Legion supôs que fossem obsidiana, mas após examiná-las mais de perto, percebeu que tinham uma semelhança impressionante com o material de fundação que ele vira na base da Torre Alta em Vila Velha, a Fortaleza da Pedra Negra. Uma delas era a fundação de uma ilha no extremo sul de Westeros, enquanto a outra era um artefato lendário encontrado no extremo norte do continente. O fato de essas duas coisas aparentemente sem relação estarem conectadas pela mesma pedra negra misteriosa levantou mais perguntas do que respostas, despertando uma vontade irresistível de investigar mais a fundo. Enquanto Legion ponderava os segredos da Trombeta do Inverno, Mance Rayder estava mais preocupado com sua função. Após ouvir a resposta incerta de Legion, ele insistiu: "Porque apenas talvez." Legion virou-se para ele e disse: "Esta corneta é muito pequena, muito menor do que eu esperava. O que você acha que acontecerá com a muralha se uma corneta deste tamanho for tocada?" Mance Rayder imediatamente visualizou a cena em sua mente e a compreensão lhe ocorreu. O contraste era simplesmente gritante. Por menor que fosse o chifre do inverno, ele deveria ser enorme, grande o suficiente para um gigante manusear, no mínimo. Afinal, ele deveria despertar os gigantes da terra e derrubar a muralha. Este chifre, no entanto, era pequeno demais. Legion não se demorou no assunto. Em vez disso, caminhou até seu cavalo, tirou uma caixa de suprimentos da alforge, colocou o chifre dentro e o devolveu à bolsa junto com o ovo de dragão. Naquele momento, algo lhe chamou a atenção. O ovo de dragão, que ele não verificava há 2 dias, parecia ter mudado. Curioso, ele o tirou e o colocou perto do fogo para examiná-lo mais de perto. A concha, antes pétrea, havia desenvolvido padrões semelhantes a veias, entrelaçando-se em sua superfície e conectando todas as escamas. A magia dentro dela havia se tornado mais forte, não apenas mais potente, mas agora pulsando com uma vibração rítmica, quase como uma batida de coração. "É um ovo de dragão", alguém exclamou ao avistar o que Legion tinha acabado de tirar. Mance Rayder, que estivera ocupado organizando pontas de flecha de obsidiana, ergueu os olhos ao ouvir a comoção. Depois de passar a tarefa para seus subordinados, caminhou até Legion, com os olhos arregalados de espanto enquanto contemplava o ovo em suas mãos. "Então as histórias da Canção dos Escolhidos, fantasmas e ovos de dragão são verdadeiras. Você realmente conseguiu um ovo de dragão do fantasma em Summeral?" "Sim", admitiu Legion sem hesitar. Em seguida, gesticulou para que a multidão mantivesse distância e chamou Glory antes de iniciar a manutenção de rotina do ovo de dragão usando runas de dragão. Ao contrário das vezes anteriores que não haviam produzido nenhuma reação visível desta vez, ao infundir o poder das runas do dragão, os padrões em forma de veias na superfície do ovo começaram a brilhar com uma fraca luz vermelha. A cada pulso de brilho, as escamas cintilavam em tons alternados de avermelhado e azul prateado. Os espectadores, cativados pela estranha visão, esqueceram-se momentaneamente do que estavam fazendo. Permaneceram em silêncio, observando Legion e o ovo de dragão em suas mãos com atenção absorta. O processo não durou muito. Logo, Legion sentiu que o ovo de dragão havia absorvido o máximo de poder rúnico possível por enquanto e parou. O ovo retornou ao seu estado petrificado anterior, mas se alguém olhasse atentamente, os padrões em forma de veias ainda piscavam levemente, como se refletissem o ritmo de um batimento cardíaco. Quando o poder da runa tocou o ovo, Legion pôde sentir claramente as mudanças, muito mais significativas do que da última vez em que cuidara dele. Ele especulou que a muralha tinha algo a ver com isso. Passar perto da muralha devia ter afetado a runa e, por extensão, o ovo. E pelo que ele podia perceber até então, a influência parecia ser positiva. "Lord Legion, você está tentando chocar um dragão?" Alguém finalmente quebrou o silêncio, incapaz de conter sua curiosidade após testemunhar o fenômeno. "Ainda não." "Ainda não", respondeu Legion enigmaticamente, deixando o interlocutor completamente confuso. Ele então se levantou, colocou o ovo de dragão de volta na mochila e recuperou alguns dos animais que Glory havia caçado. Sem dizer mais nada, jogou-os para Mance Rayder e seus homens para que os processassem. Quando um deles pegou uma carcaça e sacou uma faca para esfolá-la, ele murmurou: "Se ao menos tivéssemos um pouco de vinho." Craster devia ter escondido na adega. Ele bebeu a noite toda e não terminou. "Devíamos procurá-lo antes de partir." "Calha a boca", gritou um patrulheiro.
Ele supostamente era um seguidor dos deuses antigos. Ainda temos direitos de hóspede com a família Craster e seus convidados. Você será amaldiçoado pelos deuses se fizer isso. O primeiro homem zombou. Craster está morto. O direito de convidado morre com ele. Mas as esposas dele ainda estão vivas, interrompeu o outro. Alguém mudou completamente de assunto. O que você acha que vai acontecer quando Benjen Stark retornar a Castelo Negro com a criatura de Craster? Alguém entre eles certamente ficará morrendo de medo. Assim como você. Dormi ao seu lado ontem à noite e senti cheiro de mijo. Cala a boca. Você sentiu cheiro de mijo porque dormiu perto do curral, e o cu de uma ovelha gorda estava bem na sua cara. Em meio às brincadeiras grosseiras dos violadores do juramento, eles rapidamente massacraram a presa, esfregaram-na com sal grosso e a colocaram no fogo para assar. Logo, o chiado da gordura e o aroma de dar água na boca da carne assando encheram o ar. Enquanto ele cuidava do fogo virando a carne, Legion perguntou casualmente, para onde você vai depois disso? Mance Rayder pensou por um momento antes de responder, tenho um acordo com Grigg, um líder dos Tens. Ele enviará reforços para me encontrar, e então poderemos seguir para as terras Tens no norte. Ele confiará na patrulha da noite? Perguntou Legion. Sim, porque eu já quebrei meu juramento na frente dele, disse Mance Rayder simplesmente, sem dar mais explicações. Então gesticulou em direção aos outros ex-patrulheiros da noite e acrescentou, eles também quebraram seus juramentos. Somos todos bastardos, um dos pais é um patrulheiro da noite, o outro, povo livre. Entre a patrulha, bastardos são ainda piores que ladrões, assassinos e estupradores. Os outros estão sempre de guarda ao nosso redor. A voz de Legion era baixa, mas suas palavras tinham peso. O que você está fazendo agora só prova o que eles já acreditam, que não se pode confiar em bastardos. Mance Rayder ficou em silêncio. Ele não refutou a declaração. Legion não insistiu no assunto. Em vez disso, disse, assim que Benjen trouxer o acólito para Porto Real, isso chamará a atenção do rei e dos grandes senhores. A patrulha da noite inevitavelmente se fortalecerá como resultado. As patrulhas provavelmente se estenderão até o punho dos primeiros homens, e os conflitos entre a patrulha e o povo livre só aumentarão. Adicione o retorno dos caminhantes brancos à equação, e a vida além da muralha se tornará mais difícil do que nunca. Espero que até lá, você não se arrependa de quebrar seu juramento rei para lá da muralha. Mance Rayder congelou por um momento antes de rir. Isso é algum tipo de profecia? Os outros ao redor deles começaram a murmurar, mas Legion não respondeu. Movimento. Movimento no sopé da montanha, gritou de repente uma sentinela de seu posto no penhasco. Imediatamente todos correram para a borda e olharam para baixo, mas a violenta tempestade de neve obscureceu sua visão. Eles só conseguiam distinguir as silhuetas de muitas pessoas correndo para salvar suas vidas. Entre elas havia dezenas de gigantes. Legion, no entanto, conseguia enxergar mais claramente que os demais. O que ele viu abaixo foi uma caçada. Os caminhantes brancos estavam perseguindo os selvagens. Capítulo 162 – A caçada dos outros. Abaixo do punho dos primeiros homens, um grupo misto de tribos selvagens e gigantes corria para salvar suas vidas. Atrás deles, uma horda implacável de criaturas os perseguia, com movimentos sobrenaturais e inflexíveis. Entre eles, 5 ou 6 caminhantes brancos humanos estavam de pé, comandando os mortos-vivos para expulsar os selvagens em fuga. Parecia que os caminhantes brancos não estavam apenas perseguindo-os para matá-los de uma vez. Em vez disso, estavam exaurindo metodicamente a força de centenas de selvagens e dezenas de gigantes, forçando-os a fugir até que seus corpos não pudessem mais sustentá-los. Então, quando as últimas reservas de força se esgotassem, os caminhantes brancos atacariam, garantindo que reivindicassem criaturas frescas e intactas. Você, toque a trombeta imediatamente e encontre-os na montanha. Eu lidarei com os caminhantes brancos, ordenou Legion sem hesitar. Eu vou com você. Mance Rayder respondeu imediatamente. As pessoas lá embaixo são os Tens que vieram nos ajudar. Não precisa. Você só vai ser um fardo para mim. Legion balançou a cabeça, rejeitando a oferta de Mance Rayder de imediato. Em vez disso, instruiu-o a guardar seu cavalo e seus pertences. Então, diante dos olhares atônitos de todos os presentes, desembainhou sua espada larga de cavaleiro banido e saltou do topo do punho dos primeiros homens. No momento em que deixou a beira do penhasco, ele não despencou no chão como a gravidade exigia. Em vez disso, ele voou pelo ar como um pássaro, sua forma cortando a tempestade com uma graça sobrenatural. Relâmpagos irromperam de seu corpo, iluminando o céu com uma energia feroz e crepitante. Era como se um deus do trovão em pessoa tivesse descido dos céus. O espetáculo era tão impressionante que não passou despercebido. Os selvagens e gigantes que fugiam abaixo viraram a cabeça em choque, arregalando os olhos diante da figura radiante que avançava em sua direção. Até os caminhantes brancos notaram, com seus olhos inumanos fixos na fonte daquela ameaça repentina e desconhecida. Embora não soubessem o que estava caindo em sua direção, pressentiram o perigo. Sem hesitar, formaram lanças de gelo nas mãos e as arremessaram contra a figura que descia.
Mas Legion, agora completamente envolto em raios, era mais rápido que as lanças de gelo. Com uma agilidade sobrenatural, ele se esquivou de cada projétil sem esforço, serpenteando pelo ar antes de finalmente pousar no meio dos espectros. No momento em que seus pés tocaram o chão congelado, a runa do dragão da tempestade absorveu o impacto, dispersando a força por completo. Ao mesmo tempo, a runa do dragão do relâmpago liberou uma onda de raios em todas as direções. Uma explosão crepitante de energia que incinerou as criaturas ao redor em um instante. O ar se encheu com o fedor de carne queimada e gelo chamuscado. Um dos caminhantes brancos humanos, atingido pela explosão, se estilhaçou em uma nuvem de cristais de gelo. Legion não perdeu tempo. Canalizando o poder da runa do dragão da tempestade, ele se lançou para frente como uma tempestade furiosa, avançando em direção ao próximo caminhante branco com intenção assassina. O caminhante branco sentiu a força letal se aproximando e, montado em seu cavalo mortalmente pálido, brandiu sua espada de cristal de gelo sem hesitar. A lâmina brilhante cortou o ar gélido, mirando em cortar seu atacante. Mas ao atingir a espada do cavaleiro banido, a espada de cristal de gelo se estilhaçou instantaneamente com um impacto no aço valeriano. Um único e fluido golpe se seguiu, cortando a armadura de gelo do caminhante branco e partindo seu corpo ao meio. Legion não parou. Seu foco permaneceu fixo no próximo caminhante branco enquanto ele avançava, abrindo caminho pelo campo de batalha com eficiência letal. Os Tens e seus aliados gigantes, que momentos antes estavam correndo para salvar suas vidas, observaram uma figura de luz descer do céu e queimar uma vasta faixa de mortos-vivos até virar cinzas. Eles rapidamente perceberam que aquele guerreiro luminoso não era um inimigo. Ele era o salvador deles. Mas enquanto o observavam abater os acólitos e os caminhantes brancos com uma facilidade assustadora, um sentimento de vergonha surgiu entre eles. Aquele homem estava lutando sozinho contra um exército inteiro, enquanto eles corriam de medo. Alimentados pelo orgulho ferido, abandonaram a retirada. Ao comando de seus líderes, pegaram suas armas e se viraram para enfrentar os espectros. Em sua determinação de lutar, nem sequer registraram o som da trombeta soando do punho dos primeiros homens. Quando eles estavam prestes a atacar, rugindo em desafio, algo estranho aconteceu. Os acólitos que momentos antes rosnavam e brandiam suas armas de repente caíram no chão, como se suas cordas tivessem sido cortadas. Os cadáveres jaziam imóveis, sem vida mais uma vez. Não foram apenas os que estavam à sua frente, todos os seres à vista caíram na neve, sem vida. O campo de batalha, antes tomado pelos gritos e estrépitos dos mortos-vivos, agora estava assustadoramente silencioso. Os Tens então notaram outra coisa. Os caminhantes brancos com seu assustador brilho azul prateado, haviam desaparecido completamente. Apenas uma figura permaneceu de pé em meio ao mar de cadáveres. O portador da luz, ainda crepitando com relâmpagos residuais, estava sozinho. Gova! Gova! Um grito estrondoso quebrou o silêncio. Um dos gigantes caiu de joelhos diante do guerreiro luminoso, sua voz ecoando em reverência. Os Tens que entendiam a antiga língua dos gigantes, souberam imediatamente o que a palavra significava, Gova Deus. Os gigantes já haviam se decidido. Aquele que acabará de exterminar os caminhantes brancos e seus espectros não era apenas um guerreiro, era um deus. Não foram apenas os gigantes. Muitos dos Tens também se ajoelharam, ecoando o grito de Gova. Embora o povo livre se orgulhasse de nunca se ajoelhar, curvar-se diante de uma divindade não era algo difícil de aceitar. Legion, de pé no meio da adoração, ainda estava se acalmando. Durante a luta, no momento em que matou o caminhante branco, o poder das runas do dragão foi ativado. Consumiu a essência do caminhante branco morto, transferindo parte de seu poder para ele. Mas as runas do dragão fizeram mais do que isso, também despertaram algo mais dentro dele. As memórias do pacificador e do cavaleiro banido ressurgiram violentamente em sua mente, transformando-o em pouco mais que uma máquina de matar. Mesmo depois de matar o último dos caminhantes brancos, ele não se sentia satisfeito. A sede de sangue persistia. Se não fosse pela intervenção de seu colar de runa do dragão, ele poderia ter continuado sua matança, voltando-se também contra os selvagens e os gigantes. A runa agiu bem na hora, tirando-o da névoa da batalha antes que ele perdesse todo o controle. Agora, em silêncio, ele conscientemente eliminou os efeitos persistentes das runas do dragão, estabilizando sua mente. Parou um momento para analisar como a runa havia mudado após consumir o poder do caminhante branco, ajustando sua consciência de acordo para retornar ao estado normal. Ao se virar para observar as tribos selvagens e os gigantes, Legion ficou surpreso com a reação deles, paralisado momentaneamente. Embora não entendesse o que Gova queria dizer, percebeu pelas ações dos selvagens e gigantes que eles o consideravam algo semelhante a uma divindade. Legion embainhou a espada larga do cavaleiro banido e caminhou em direção aos selvagens e gigantes. Parando diante deles, perguntou: alguém aqui entende a língua comum? Você é um corvo? Gritou uma voz da multidão, as palavras ásperas e inexperientes. Um selvagem de ombros largos deu um passo à frente, olhando Legion de cima a baixo antes de balançar a cabeça. Você não é um corvo. Corvos se vestem de preto. Legion não explicou sua identidade. Em vez disso, perguntou: você deve ser Grieg, o líder dos Tens? O selvagem balançou a cabeça. Não, Grieg é meu pai. Ele se juntou aos acólitos. Eu sou Gren. Lidero os Tens agora. Sou amigo de Mance Rayder. Ele está no punho dos primeiros homens agora, disse Legion, apontando naquela direção. Vamos. Não o deixe esperando.
Mance, bom corvo. Ele também é amigo de Gren. Gren assentiu, depois se virou para os selvagens ajoelhados e falou na língua deles, com a voz carregada de autoridade. Pelo tom e pelas reações, ficou claro que ele estava explicando a situação. Os selvagens se levantaram, embora suas expressões permanecessem repletas de reverência por Legion. Naquele momento, um dos gigantes deu um passo à frente, o mais alto entre eles. Ele caminhou até Legion, ajoelhou-se e falou com uma voz profunda e ressonante. Gova, Gluk, Vargoat K, Ndeva. Legion encarou o gigante confuso. Ao lado dele, Gren traduziu. Os gigantes o veem como uma divindade. Eles desejam segui-lo. Legion estudou os gigantes atentamente. Eles não se pareciam com os seres peludos e simiescos descritos nos livros deste mundo. Em vez disso, pareciam mais com os gigantes retratados na série dramática. Usando a si mesmo como referência, estimou a altura deles em cerca de 4 ou 5 metros, mais altos do que os 3 metros registrados nos livros. Ao contrário dessas descrições, eles não tinham pelos grossos e usavam roupas. Seus olhos não eram particularmente grandes, escondidos sob testas largas, provavelmente uma adaptação para evitar a cegueira da neve. Para um estranho não familiarizado com sua fisiologia, seus olhos pequenos poderiam dar a impressão de visão fraca. Como Legion não respondeu imediatamente, Gren acrescentou rapidamente. Os gigantes levam seus juramentos a sério. Se você não aceitar a lealdade deles, eles se sacrificarão por você. Legion não esperava ganhar a lealdade de um grupo de gigantes, mas isso certamente não era uma desvantagem. Ele se virou para Gren e perguntou, o que devo dizer a eles? Você só precisa dizer, Kabukari Govavakari, instruiu Gren. Legion deu um passo à frente, tirou o capacete e o segurou debaixo do braço antes de se dirigir ao líder gigante ajoelhado. Kabukari Govavakari. O rosto solene do líder gigante se abriu num largo sorriso. Ele se levantou e gritou para os outros atrás dele, Govavakari. Os 25 gigantes restantes se levantaram, erguendo suas armas de madeira do tamanho de troncos de árvores e ecoando em uníssono, Govavakari. Observando-os, Legion comentou, esses gigantes são completamente diferentes daqueles sobre os quais li nos livros. Pensei que gigantes fossem cobertos de pelos. Gren assentiu. Esses são gigantes de Goven. Esses são gigantes de Gova. Tipos diferentes. Esses 20 e poucos gigantes de Gova podem ser os últimos de sua espécie além da muralha. Você entende a língua deles? Perguntou Legion. Pode me ensinar? Claro, respondeu Gren com um aceno de cabeça. Naquele momento, a trombeta do punho dos primeiros homens soou mais uma vez, e todos ao pé da montanha ficaram tensos. O estrondo agudo e ecoante provocou uma onda de inquietação entre os selvagens e gigantes reunidos. Legion avistou um patrulheiro noturno parado na beira do penhasco, com o braço estendido, apontando para o horizonte. Imediatamente Legion seguiu seu olhar. Através do vento e da neve, ele o viu, um vasto mar de criaturas se estendendo até onde a vista alcançava, densamente aglomeradas e se movendo como uma só. Dezenas de caminhantes brancos estavam espalhados entre eles, sua presença inconfundível. Entre eles não havia apenas caminhantes brancos humanos, mas também caminhantes brancos elfos. Embora todos os caminhantes brancos compartilhassem características semelhantes, Legion conseguiu reconhecer um em particular, aquele que ele já havia derrotado. As sutis diferenças em sua aparência o destacavam, mesmo entre os da sua espécie. Os selvagens e gigantes sem a visão aguçada de Legion não conseguiam enxergar através da violenta tempestade de neve como ele, mas conheciam os acólitos o suficiente para reconhecer a ameaça que se aproximava. Armas foram erguidas, punhos apertados, e uma prontidão tensa pairava no ar. Os gigantes posicionaram-se atrás de Legion, segurando seus enormes porretes de madeira e soltando rugidos profundos e estrondosos em desafio ao inimigo que se aproximava. A expressão de Legion endureceu. Havia simplesmente caminhantes brancos demais. Mesmo com toda a sua força, ele não tinha certeza se conseguiria abatê-los, mas agora não havia como voltar atrás. Ele recolocou o capacete na cabeça, desembainhou a espada larga do cavaleiro banido mais uma vez e ativou a runa do dragão de relâmpagos. Relâmpagos crepitavam ao redor de sua figura, envolvendo seu corpo em uma energia bruxuleante. Seu plano era simples, avançar contra a horda, atacar rápido e matar pelo menos 1 ou 2 caminhantes brancos em um instante. Então, quando a tensão atingiu o auge e a batalha parecia inevitável, a tempestade no céu parou de repente. Foi como se alguém tivesse pressionado o botão de pausa na nevasca uivante. A imobilidade repentina deixou um silêncio sinistro em seu rastro. Com a tempestade não mais obstruindo sua visão, os selvagens e gigantes finalmente puderam ver a escala completa do exército à sua frente. Mesmo os mais destemidos entre eles não conseguiram esconder o medo ao avistarem os caminhantes brancos e os acólitos em campo aberto. Legion, no entanto, notou algo mais, algo que lhe causou uma onda de inquietação. Os caminhantes brancos também pareciam surpresos. Mesmo com a compostura gélida, ele captou um lampejo de confusão. Entre eles, o elfo caminhante branco que ele estivera observando exibia uma expressão inconfundível de pânico. Então um deles, adornado com a mais intrincada armadura de gelo, com feições assustadoramente belas, ergueu sua lança. Soltou um grito agudo e penetrante, como som de vidro se estilhaçando. O efeito foi imediato. Todos os caminhantes brancos e criaturas se viraram e começaram a recuar em direção ao norte, desaparecendo no branco infinito da terra do inverno eterno. Um suspiro coletivo de alívio espalhou-se pelos selvagens e gigantes.
O perigo imediato havia passado, mas Legion não baixou a guarda. Seus instintos o alertavam de que o líder dos caminhantes brancos não havia partido sem deixar vestígios de malícia. E de fato, como ele esperava, o elfo caminhante branco subitamente se virou. Sem aviso, ele arremessou sua lança de gelo diretamente em Legion. O projétil se moveu com uma velocidade assustadora, fechando a distância entre eles em um instante. Legion estava pronto. Sua espada larga se movia com precisão, cruzando as duas lâminas maciças e as lançando para a frente. A ponta da lança de gelo encontrou o aço afiado, e se estilhaçou com o impacto. No entanto, apesar da lança se quebrar, a força por trás dela não desapareceu. O poder absoluto percorreu as espadas de Legion, atingindo-o e lançando-o para trás. Ele colidiu com o líder gigante atrás dele, o impacto tão forte que até mesmo o gigante enorme cambaleou vários passos para trás. Foi preciso o esforço conjunto dos gigantes ao redor para interromper seu ímpeto. Assim que o líder gigante recuperou o equilíbrio, Legion imediatamente saltou de seu corpo, aterrissando de volta no chão. Suas mãos formigavam com uma dormência persistente. Se o caminhante branco tivesse lançado outra lança, ele não tinha certeza se conseguiria pará-la novamente. Aquele ataque confirmou as suspeitas de Legion. Os que ele havia enfrentado antes eram meros soldados de infantaria. O líder dos caminhantes brancos que ele enfrentava agora era algo completamente diferente. A diferença de força era clara. Os caminhantes brancos humanos e elfos com os quais ele havia lidado antes eram formidáveis, mas este era de elite. Legion ainda estava confiante de que conseguiria matar o líder dos caminhantes brancos. Mas não seria tão fácil quanto antes. Ele teria que lutar com todas as suas forças, ou correria o risco de ser o único a perecer. No entanto, o líder dos caminhantes brancos não atacou novamente. Montado em seu cavalo esquelético, ele simplesmente observava Legion em silêncio. Seu olhar gélido parecia determinado a gravar o rosto de Legion na memória. Quando o último de sua espécie passou por ele, ele finalmente virou o cavalo e cavalgou para o norte, desaparecendo na tempestade além da muralha. Ufa! Acabou! Finalmente acabou! O chefe selvagem Gren expirou pesadamente, tomado pelo alívio ao se jogar no chão sem pensar duas vezes. Os outros selvagens seguiram o exemplo, largando-se onde estavam e ofegando. Os gigantes, embora não tenham caído como selvagens, podiam ser ouvidos respirando pesadamente devido à exaustão da tensão. Legion embainhou a espada antes de se virar para Gren. Por que os caminhantes brancos e os acólitos estavam tão ao sul? Eles não costumam ficar mais ao norte, na terra do inverno eterno? Gren balançou a cabeça. Não sei. Desde que o grande frio começou, há 1 ano, eles se tornaram mais ativos. Eles têm caçado pessoas, arrastando-as para o norte. As tribos selvagens que outrora viviam além do Tem desapareceram, foram capturadas. Os que sobreviveram fugiram para as presas de gelo para se esconder. Mas está tudo bem agora, acrescentou Gren, forçando um sorriso fraco. Enquanto não houver nevasca, eles vão desaparecer. Legion, no entanto, não se tranquilizou. O aumento da atividade dos caminhantes brancos o incomodava. Ele tinha uma suspeita crescente de que isso estivesse ligado ao ferimento do corvo de 3 olhos. Mas se fosse esse o caso, então, à medida que o corvo de 3 olhos recuperasse sua força, a influência do represeiro nas florestas além da muralha também retornaria. E quando isso acontecesse, os caminhantes brancos não teriam escolha a não ser recuar mais uma vez para o extremo norte. Pelo menos era isso que ele esperava. Capítulo 163. O Gigante de Pedra. Depois de salvar os Tens e os gigantes dos caminhantes brancos, Legion decidiu ficar. Ele se juntou a Mance Raider e os outros, viajando com os Tens para seu refúgio, um vale escondido nas profundezas das presas de gelo, onde dezenas de tribos se reuniram após fugirem de outros lugares. Ao longo do caminho, encontraram outras tribos selvagens. Alguns se juntaram a elas e viajaram com elas até o refúgio do Vale Oculto, enquanto outros escolheram seguir para o leste, até Durolar, onde, segundo rumores, navios poderiam levá-los ao sul, contornando a muralha. No entanto, Mance Raider alertou os líderes dessas tribos de que os navios em Durolar não os levariam para o sul da muralha, mas sim para os mercados de escravos do outro lado do Mar Estreito. Os líderes dessas tribos não acreditaram nas palavras de Mance Raider, embora Gren, o líder dos Tens, lhes assegurasse repetidamente que Mance Raider e os outros eram bons corvos. Eles ainda se recusavam a confiar em qualquer coisa que os corvos dissessem. Durante esse período, Legion dedicou-se a aprender a língua ancestral com Gren, pois isso o ajudaria a se comunicar com os gigantes com mais facilidade. Comparada a outras línguas complexas, a língua ancestral era muito mais simples, consistindo principalmente de palavras monossilábicas que representavam significados concretos, com pouca ou nenhuma gramática complexa. Em apenas 2 dias, Legion aprendeu tudo o que Gren sabia sobre a língua antiga e conseguiu se comunicar fluentemente com os gigantes. Os gigantes, que consideravam Legion um deus e haviam jurado servi-lo, pertenciam a uma antiga tribo conhecida como Homens de Pedra. Eles viveram no Deserto Branco, onde construíram uma cidade gigante. No entanto, num passado distante, sua cidade havia sido destruída pelos dragões de gelo. Os sobreviventes foram então sitiados pelos caminhantes brancos, forçando-os a migrar para o sul. Milhares de anos se passaram desde então, e agora restavam apenas 26 deles. Para distingui-los dos gigantes peludos além da muralha, as tribos selvagens os chamavam de Gigantes de Pedra. O líder dos Gigantes de Pedra chamava-se Mag, embora fosse um nome simplificado.
Os verdadeiros nomes dos gigantes de pedra eram longos, consistindo em mais de 10 palavras. No entanto, após jurarem lealdade à Legião, a quem viam como uma divindade, adicionaram o título Gova antes de seus nomes. Por exemplo, Mag tornou-se Gova Mag, que significava Deus Mag. Legião estava particularmente interessado na história dos gigantes de pedra, especialmente nas histórias sobre o Deserto Branco e os dragões de gelo. Então ele falava com Mag frequentemente durante sua jornada. Infelizmente, Mag nasceu depois que seu povo se mudou para além da muralha e nunca viu o Deserto Branco pessoalmente. Ela só conhecia fragmentos da história por meio de seus ancestrais e devido à barreira linguística. Suas explicações eram frequentemente fragmentadas e difíceis de serem reunidas em algo útil. Foi durante essas conversas que Legião percebeu que Mag era uma gigante fêmea. Ele havia lido que os gigantes além da muralha tinham pouca distinção entre os sexos em termos de aparência, mas nunca imaginara que o gigante barbudo diante dele, sem nenhuma característica feminina evidente, fosse na verdade uma mulher. Além disso, dos 26 gigantes de pedra, 17 eram fêmeas, enquanto apenas 9 eram machos. E os gigantes machos eram visivelmente menores que suas contrapartes fêmeas. Depois que os gigantes viram Glory, que era claramente diferente de um Shadowka comum, todos o chamaram de Taka. Mag explicou que Taka era uma fera misteriosa que habitava o Deserto Branco. Segundo a lenda, ele podia crescer tanto quanto um dragão e até mesmo predá-los. Sua característica mais marcante era o tamanho, maior do que um gato das sombras típico. Legião especulou que o Taka poderia ser uma variante do gato das sombras, como Glory. Quanto à alegação de que se alimentava de dragões, ele acreditava que poderia estar relacionado à sua capacidade de consumir a energia de espíritos ressentidos que continham almas de dragão. Quanto à possibilidade de realmente crescer até atingir o tamanho de um dragão, Legião achou improvável, considerando o crescimento de Glory até então. Se Glory crescesse ainda mais, seria necessária uma quantidade significativa de energia espiritual ressentida, contendo especificamente almas de dragão. Nem todo tipo de energia espiritual ressentida poderia promover seu crescimento. Por exemplo, a energia encontrada em Sumeral havia concedido a Glory apenas habilidades especiais, em vez de desenvolvimento físico. No final, Legião decidiu deixar a natureza seguir seu curso. Qualquer crescimento que Glory alcançasse dependeria, em última análise, do destino. O grupo, uma combinação de várias tribos selvagens, irmãos juramentados da Patrulha da Noite e gigantes, movia-se em ritmo lento. Levaram 3 dias para chegar a uma bifurcação no rio Água de Leite. Como haviam fugido sem levar suprimentos, tiveram que caçar comida ao longo do caminho. A presença de muitos feridos também contribuiu para o lento progresso. Felizmente, durante aqueles 3 dias, eles não encontraram nenhum caminhante branco ou criatura, e a nevasca havia cessado completamente. Mais notavelmente, Legião testemunhou uma onda de magia vinda de um represeiro com um rosto humano esculpido. Parecia que o corvo de 3 olhos estava começando a se recuperar e estava usando o represeiro para criar um ambiente semelhante a uma barreira além da muralha. Embora essa barreira não prejudicasse os caminhantes brancos diretamente, ela parecia impor certas restrições a eles, potencialmente enfraquecendo-os a ponto de até mesmo pessoas comuns serem capazes de matá-los, talvez prenunciando a ascensão de um matador de caminhantes brancos como Samvel Tarly. Droga, o gelo derreteu. Parado às margens do rio Milquater, Gren olhou com desdém para os pedaços quebrados de gelo flutuante. Corte árvores e faça uma jangada, sugeriu Mance Ryder. Outra voz propôs: faça com que os gigantes cravem estacas na água e construam uma ponte improvisada. Enquanto todos se apressavam em propor soluções, Legião cavalgou até o rio em seu cavalo, levando Glory ao seu lado. Virou-se para Gren e Mance Ryder e disse simplesmente: sigam-me. Em meio aos olhares confusos da multidão, Legião empurrou seu cavalo para frente, guiando Ebon em direção ao rio. No momento em que os cascos de Ebon tocaram a água, eles não afundaram. Em vez disso, permaneceram firmes na superfície enquanto o gelo se formava rapidamente sob ele. Uma espessa camada de gelo se espalhou conforme ele avançava, conectando o gelo flutuante e formando uma ponte de gelo. Aqueles que testemunharam esse milagre, quer já tivessem visto Legião matar caminhantes brancos antes, quer tivessem se juntado recentemente às tribos selvagens, ficaram tomados de admiração. Gritos de adoração irromperam, invocando os deuses. Enquanto a multidão ainda absorvia seus gritos reverentes, os gigantes foram os primeiros a pisar na ponte de gelo recém-formada. Apesar do imenso peso, a ponte se manteve firme, sem dar sinais de quebrar. Ao verem isso, os outros rapidamente o seguiram, subindo no gelo e atravessando o rio. Assim que todos cruzaram em segurança, Legião sacou sua espada larga e a brandiu em um único e decisivo movimento. Toda a ponte de gelo se estilhaçou em inúmeros fragmentos, que foram rapidamente levados pela correnteza, desaparecendo como se nunca tivessem existido. Para Gren e os outros, atravessar o Milquater significava segurança. Os caminhantes brancos e os acólitos não podiam persegui-los através do rio, tornando o restante da jornada significativamente mais fácil. Com o medo de perseguição desaparecido, o grupo acelerou o passo. Em pouco tempo, eles entraram no terreno montanhoso das presas de gelo. Depois de atravessar algumas colinas, chegaram à entrada de um cânion.
No topo do cânion, sentinelas selvagens montavam guarda. Eles avistaram o grupo de longe e imediatamente soaram suas trombetas para alertar os que estavam lá dentro. Quando os viajantes chegaram à entrada, uma grande multidão já havia se formado para recebê-los. Gren apressou o passo, separando-se do grupo e avançando. Os líderes selvagens que aguardavam na entrada saíram para cumprimentá-lo. Esses chefes selvagens, tanto homens quanto mulheres, pareciam compartilhar um vínculo estreito com Gren. Ao vê-lo, estenderam a mão e o abraçaram, falando em sua língua nativa enquanto perguntavam sobre a migração. No entanto, quando seus olhares se voltaram para o resto do grupo, particularmente para Mance Raider e os outros em seus mantos negros da patrulha da noite, suas expressões se obscureceram. Suas vozes se elevaram em protesto, gritando com raiva para Gren. Mance é um bom corvo. Ele quebrou seu juramento de corvo e agora é povo livre, gritou Gren na língua comum, dirigindo-se aos líderes selvagens e a Mance Raider. Mance Raider deu um passo à frente, oferecendo seus respeitos aos líderes selvagens antes de explicar habilmente sua situação na língua deles. Suas expressões suavizaram-se ligeiramente, e um dos mais velhos entre eles instruiu Mance Raider e os outros a se livrarem de seus mantos negros. Mance obedeceu sem hesitar e, com isso, os selvagens se convenceram de que ele e seus seguidores não estavam mais vinculados à patrulha da noite. Com o assunto resolvido, eles conduziram o grupo para o interior do cânion. Só então notaram Legion, ladeado por gigantes com Glória ao seu lado. Alguém sussurrou para Gren, perguntando sobre Legion. Para eles, ele não parecia um cavaleiro formidável, mas sim um tolo, vestido com uma armadura de metal, apesar do frio intenso. Mesmo com uma fera enorme o seguindo, ele parecia nada mais do que um homem que havia conseguido domar uma criatura enorme. No entanto, quando Gren relatou o que havia testemunhado, como Legion descera das montanhas como um trovão vivo, massacrando acólitos e caminhantes brancos, os selvagens o encararam como se estivesse completamente bêbado. Tais histórias soavam mais como divagações de um tolo do que como realidade. No entanto, os líderes tribais familiarizados com os gigantes de pedra notaram a maneira como os gigantes tratavam Legion com deferência, quase reverência, como se ele fosse uma divindade. Só isso os fez reconsiderar as palavras de Gren. Talvez, apenas talvez, o que ele disse não estivesse tão longe da verdade. O cânion não era particularmente longo, levava-se 5 ou 6 minutos para atravessá-lo. Do outro lado, a paisagem se abria para um vale cercado por montanhas imponentes, densamente arborizadas. A neve derretida dos picos convergia para um pequeno lago no centro do vale, ao redor do qual inúmeras tendas e cabanas eram erguidas aleatoriamente. Milhares de selvagens circulavam pelo acampamento, realizando suas tarefas diárias. Entre eles, havia cerca de uma dúzia de gigantes lanosos, auxiliando os selvagens na construção de seus abrigos. Quando os gigantes de pedra avistaram seus parentes peludos, seus rostos endurecidos se contorceram em expressões de desgosto. Esses gigantes, por sua vez, soltaram rosnados baixos e provocativos ao ver os gigantes de pedra. Apesar da tensão evidente, nenhum dos lados fez menção de atacar. A hostilidade se limitou a expressões faciais e linguagem corporal. Os líderes selvagens, aliviados por os gigantes não estarem lutando, rapidamente providenciaram que os gigantes de pedra ficassem nas cavernas na borda do vale, um ambiente que eles preferiam. Legion se estabeleceu do lado de fora das cavernas com os gigantes de pedra. Ao contrário dos gigantes peludos que não tinham habilidades de construção, os gigantes de Libra eram adeptos da construção. Antes do anoitecer, eles já haviam erguido uma casa simples e pontiaguda para Legion, antes de partirem para consertar suas próprias moradias. Ao cair da noite, o som da trombeta de uma sentinela ecoou pelo vale. Imediatamente os selvagens ficaram tensos, voltando o olhar para a entrada do cânion. Ao ouvirem o padrão distinto de toques longos e curtos, soltaram suspiros de alívio e retomaram o trabalho. Não demorou muito para que o líder dos selvagens no cânion recebesse outro grupo no vale. Essa tribo era menor, com algumas centenas a 3.000 pessoas, mas atraía considerável atenção devido ao seu líder. À frente da procissão, cavalgava um homem de cabelos brancos nas costas de um urso. Caminhando ao lado dele, caminhava um gato das sombras de tamanho normal e 3 lobos. Ao ver essa figura distinta, Legion o reconheceu instantaneamente. Varamir, o infame 6 peles dos selvagens além da muralha. Dizia-se que Varamir era o troca-peles mais poderoso que existia, capaz de controlar 6 feras ao mesmo tempo e até mesmo possuir a mente de animais e humanos. De certa forma, ele era uma versão aprimorada de Olan Reed. No entanto, apesar de suas habilidades, Legion o desprezava. Aliás, Varamir era uma das poucas pessoas no mundo de gelo e fogo que ele detestava completamente. Varamir era um fratricida. Quando criança, odiava tanto o irmão mais novo que usou 3 cães para dilacerar o menino de 2 anos até a morte. Era também um homem desprovido de moral, disposto a trair e matar até mesmo aqueles que o ajudavam. Quando uma esposa de lança o salvou, arriscando a vida para protegê-lo dos caminhantes brancos, ele a recompensou assassinando-a no momento em que lhe convinha. Mesmo assim, contanto que Varamir não o provocasse, Legion não tinha intenção de fazer nada com ele. Legion planejou ficar no vale por 2 dias, aprendendo o que pudesse sobre as tribos selvagens antes de concluir sua jornada além da muralha e retornar à Grande Muralha. Mag, eu, 2 dias depois retorno, Grande Muralha, Sul, você me segue. Legion de repente se perguntou se os gigantes de pedra estariam dispostos a acompanhá-lo quando ele retornasse ao sul. Afinal, eles sempre viveram no extremo norte.
Gigantes, sigam Gova, para o sul, sigam Gova, ela respondeu em voz alta. A expressão de Ligion permaneceu firme, e os outros gigantes de pedra ecoaram a resposta com um coro de vozes profundas e ressonantes. Seu rugido estrondoso chamou a atenção dos selvagens no acampamento. Muitos viraram a cabeça, mas quando viram que eram apenas os gigantes fazendo barulho, retomaram suas atividades. Apenas um homem reagiu de forma diferente, Varamir, ainda sentado em cima de seu urso. Seus olhos brilharam ao ver Glória ao lado de Ligion, um brilho calculista percorrendo seu rosto, como se tivesse acabado de pensar em algo. Naquela noite, Ligion pegou o ovo de dragão e realizou sua manutenção de rotina habitual antes de decidir descansar. A intensa batalha contra os caminhantes brancos, seguida por dias de viagens incansáveis, o deixaram exausto. No entanto, enquanto se preparava para dormir, Glory, que descansava perto da fogueira, levantou-se repentinamente do chão. A fera caminhava inquieta em uma área aberta, soltando rosnados baixos e ameaçadores. Ligion imediatamente sentiu o desconforto e a agressividade nas emoções de Glory. Ele estava prestes a se conectar com a mente de Glory para acalmá-la quando, de repente, o pelo de Glory escureceu, ficando completamente preto, e um brilho estranho emanou dele. Uma figura vaga surgiu por um instante antes de desaparecer. Naquele exato momento, um grito agonizante percorreu o acampamento dos selvagens. Então, o caos explodiu. De dentro da tenda de Varamir, o urso, o gato das sombras e 3 lobos irromperam, com os olhos arregalados de frenesi. Atacaram tudo à vista, selvagens, animais, qualquer coisa que se movesse. O acampamento entrou em pânico. Os selvagens não tiveram escolha a não ser sacrificar os animais enlouquecidos. Quando finalmente invadiram a tenda de Varamir, encontraram-no caído no chão, imóvel. Seus olhos vazios fitavam o nada, sua boca entreaberta e babando. Ele parecia um idiota. Capítulo 164. Restaurando a honra. Você está mesmo indo embora? Gren, líder das tribos selvagens dos Tens, estava parado na entrada do cânion, observando Ligion, que já estava com as malas prontas para partir. Fique. Lord Ligion, você será respeitado aqui como um deus. Ligion sorriu e respondeu. Gren, deixe-me perguntar-lhe isto. Se você tivesse comida ilimitada no sul, vasta riqueza, dezenas de milhares trabalhando sob seu comando e inúmeras pessoas servindo no coração de seu domínio, você escolheria permanecer no norte frio, além da muralha? Ou retornaria para o sul? Esqueça o que eu disse, murmurou Gren, com o rosto contorcido como se estivesse constipado há dias. Resmungando baixinho, ele se virou e correu de volta para o cânion. Ele não fez por mal. Ele só não entende sua posição nos reinos do sul. Mance Raider se adiantou, oferecendo uma explicação em nome de Gren. Eu sei. E eu também gosto das pessoas daqui, disse Ligion, olhando para os líderes tribais e guerreiros reunidos na entrada do cânion, acenando para ele em despedida. Embora tivesse passado apenas 2 dias entre eles, sua impressionante demonstração de força no acampamento, superando sozinho todos os guerreiros da tribo, lhe rendeu respeito incomparável entre as tribos selvagens. Os Tens, em particular, tendo testemunhado seu poder milagroso em primeira mão, o reverenciavam quase como um deus. Desde a chegada da tribo de Varamir, 6 Peles, nenhum outro clã selvagem buscou refúgio aqui. Parece que foram os últimos a chegar. As tribos restantes ou seguiram para Durolar ou se dispersaram, na esperança de escapar da perseguição dos caminhantes brancos, disse Mance Raider, com um toque de tristeza na voz. Mas então, mudando de assunto, acrescentou. Aquele incidente com Varamir, foi obra sua? Eu não. Ele corrigiu Ligion, balançando a cabeça. Ele gesticulou em direção a Glory, mas não deu mais detalhes. Em vez disso, apontou para o distante riacho de neve derretida e disse, você não precisa se preocupar muito. Os caminhantes brancos não vão voltar para o sul tão cedo. Você não percebeu? O tempo está esquentando. Mance Raider congelou ao ouvir as palavras de Ligion, depois se virou para onde ele apontava. Uma expressão pensativa cruzou seu rosto e logo a preocupação em sua testa se dissipou. Todos sabiam que os caminhantes brancos prosperavam no frio e nas nevascas. Com o retorno do calor, eles inevitavelmente recuariam para o norte. Ligion estendeu a mão e deu um tapinha no ombro de Mance Raider. As tribos selvagens ainda não perceberam isso. Use esse tempo para fortalecer sua reputação entre elas. Você foi um desertor da patrulha da noite. Eles não confiarão ou respeitarão você facilmente. Mance Raider mergulhou em profunda reflexão ao ouvir as palavras de Ligion. Sem dizer mais nada, Ligion montou em seu cavalo, pegou as rédeas e guiou Ébano para longe da montanha. Glória e os gigantes de pedra seguiam de perto, e suas figuras logo desapareceram em uma encosta distante. Embora a travessia do rio Água de Leite fosse próxima da Torre Sombria e levasse no máximo meio-dia para ser alcançada, Ligion optou por evitá-la. Com 26 gigantes de pedra ao seu lado, ele não estava familiarizado com os patrulheiros da noite estacionados ali, e liderar tal força diretamente para seus portões poderia causar mal-entendidos desnecessários. Em vez disso, optou por fazer um desvio para o sul, pela passagem em Castelo Negro. 2 dias depois, Ligion e os gigantes chegaram às muralhas externas da muralha. A visão dos imponentes gigantes de pedra imediatamente alarmou os homens no topo da muralha, e os sinos de alerta soaram. Ao ouvir os sinos tocando, Ligion instruiu os gigantes de pedra a esperarem na orla da floresta enquanto ele cavalgava Ebon em direção à entrada da passagem abaixo. Lord Ligion? Um dos patrulheiros da noite que espiava através do guarda-corpo o reconheceu, sua voz cheia de surpresa e alívio.
Os gigantes estão comigo. Vou levá-los para o sul, informou Legion. Vão dizer ao Lorde Comandante Geor para dar sinal verde para que não haja mal-entendidos. Os patrulheiros da noite trocaram olhares atônitos. Os gigantes lendários haviam se tornado subordinados de Legion? Por outro lado, depois de ouvir sobre os feitos de Legion derrotar os caminhantes brancos e os acólitos além da muralha, não era tão difícil de acreditar. Recuperando a compostura, eles rapidamente voltaram correndo pela passagem para informar o Lorde Comandante Geor Mormon. Legion não esperou no portão. Em vez disso, virou Ebon e cavalgou de volta para os gigantes. Cerca de 20 minutos depois, as portas do túnel se abriram lentamente com um rangido. Geor Mormon emergiu, liderando os membros mais antigos da Patrulha da Noite. Legion, por sua vez, aproximou-se com os gigantes às suas costas. Senhor Comandante Geor, estou realmente lisonjeado por você ter preparado uma recepção tão grandiosa para mim. Legion brincou enquanto parava em frente ao Senhor Comandante da Patrulha da Noite. Vocês restauraram para nós, vigilantes, a antiga honra e o dever que foram perdidos. Nenhuma cerimônia de boas-vindas poderia ser mais apropriada, respondeu Geor Mormon solenemente. Então, liderando todos os vigilantes mais antigos, desembainhou a espada em saudação e recitou o juramento da Patrulha da Noite. A noite se aproxima, e agora minha vigília começa. Não terminará até minha morte. Não tomarei esposa, não possuirei terras e não terei filhos. Não usarei coroas nem ganharei glória. Viverei e morrerei em meu posto. Eu sou a espada na escuridão. Eu sou o observador nas paredes. Eu sou o fogo que queima contra o frio, a luz que traz o amanhecer, a trombeta que acorda os que dormem, o escudo que guarda os reinos dos homens. Prometo minha vida e honra à Patrulha da Noite, por esta noite e por todas as noites vindouras. Os vigilantes reunidos permaneceram solenemente em pé enquanto recitavam o juramento, exatamente como fizeram quando fizeram seus votos pela primeira vez e se juntaram à Patrulha da Noite. Legion viu isso e desmontou, curvando-se em resposta. Para a Patrulha da Noite, o aparecimento dos acólitos era uma prova inegável de que suas antigas responsabilidades e honras não eram mais lendas. A patrulha não era mais apenas um depósito de criminosos e exilados, mas uma irmandade verdadeiramente interposta entre a humanidade e a destruição. Para a liderança da Patrulha da Noite, isso era nada menos que um renascimento, e sua gratidão a Legion, que derrotara os caminhantes brancos e trouxera os acólitos de volta como prova, era profunda. Após a saudação solene, os líderes da Patrulha da Noite conduziram Legion para a passagem através da muralha. Os gigantes de pedra que o seguiam tiveram que se abaixar e rastejar pelo túnel, mas felizmente a passagem era larga o suficiente para acomodá-los. Ao passarem pelo coração da muralha, a runa do dragão flutuou mais uma vez. No entanto, desta vez a reação foi muito mais fraca do que antes. Legion manteve a compostura, aproveitando o momento para verificar a trombeta do inverno e o ovo de dragão em sua mochila. Como ele esperava, o padrão vascular na superfície do ovo de dragão brilhou com um leve tom vermelho, estendendo-se como vasos sanguíneos ramificados em todas as direções. O chifre de inverno permaneceu silencioso, mas ele podia sentir seu poder adormecido ressoando fracamente com a magia dentro da muralha. A passagem escura foi logo atravessada, e quando eles emergiram do túnel, todas as flutuações anormais cessaram. Em Castelo Negro, todos os patrulheiros da noite, fossem seguidores dos deuses antigos ou da fé dos Sete, irromperam em aplausos ao ver Legion. Suas vozes ecoaram em uníssono. O escolhido. O escolhido. Era evidente que a lenda do escolhido dos Sete, o salvador do mundo, já havia se enraizado em seus corações, substituindo a profecia de Azor Ahai e sua fumaça e sal. Afinal, a lenda da fumaça e sal era apenas isso, uma lenda. Mas o escolhido dos Sete havia matado os caminhantes brancos e trazido provas inegáveis de sua existência. Diante de evidências tão tangíveis, não havia dúvida sobre qual história tinha mais peso. No entanto, os aplausos cessaram abruptamente quando os gigantes emergiram do túnel. Para muitos, foi a primeira vez que viram seres tão colossais quanto as muralhas de Castelo Negro. Até mesmo homens calejados pela batalha, acostumados a encarar a morte, sentiram um temor instintivo e sufocante diante de seu tamanho. Legion assumiu o comando, providenciando que os gigantes de pedra ficassem estacionados no espaço aberto do lado de fora do Castelo Negro. Ele instruiu os oficiais da Patrulha da Noite a fornecerem comida suficiente aos gigantes, mas não de graça. Ofereceu bastante dinheiro em troca, garantindo a justiça na transação. Após se refrescar brevemente, Legion foi convocado por Geor Mormon ao escritório do Mestre Aemon. Ao chegar, ele se viu na presença dos membros de alta patente da Patrulha da Noite, incluindo os comandantes de Atalaia Leste do Mar e da Torre Sombria. Você encontrou? Mestre Aemon perguntou impacientemente assim que Legion entrou. Sim, respondeu Legion, tirando a trompa de inverno de sua mochila e colocando-a na mesa do Mestre Aemon. O olhar de todos pousou na trombeta de bronze com expressões repletas de curiosidade e dúvida. O velho urso murmurou: esta é a trombeta de inverno? É um pouco pequena, não é? Será que isso pode mesmo derrubar a muralha? Uma porta de ferro pode ser aberta com uma pequena chave, e esta é a chave para abrir o muro, disse Legion calmamente. Mestre Aemon estendeu a mão, percorrendo a superfície do chifre com os dedos, traçando as runas antigas. Estas runas são a escrita dos primeiros homens, talvez até mais antigas que os próprios primeiros homens. Já vi marcas semelhantes na cidadela. Se explodirmos essa coisa agora, a muralha vai desabar? Perguntou nervosamente o comandante de Atalaia Leste do Mar.
Legion apontou para a rachadura visível na buzina e disse: agora que está danificada, pode não funcionar. Se puder ser consertada, talvez. Um suspiro coletivo de alívio percorreu a sala. Essa coisa é muito perigosa. Devíamos destruí-la agora, sugeriu alguém. Não, disse Legion com firmeza, com uma expressão grave. Quando passamos pela passagem da Grande Muralha agora mesmo, pude sentir que a trombeta do inverno tem uma conexão com a magia dentro da muralha. Se a destruirmos de uma vez, não sei como isso afetará a muralha em si. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Lord Legion, o que planeja fazer com este artefato? Perguntou o mestre Aemon. A voz de Legion era firme quando ele respondeu. Lord Vilas Tyrell me confiou a tarefa de encontrar a trombeta do inverno. Agora que a tenho, preciso levá-la para Jardim de Cima e entregá-la a Lord Vilas. O velho urso assentiu. Levá-lo para Jardim de Cima. Isso é bom. É muito melhor do que deixá-lo no norte. E como estará na coleção de Lord Vilas, ele certamente tomará cuidado para garantir sua segurança. Legion colocou o chifre de volta na mochila antes de perguntar. Depois que o irmão Benjen trouxe o Vig de volta, o que você fez com ele? Seguimos suas ordens, respondeu Jeor Mormon com uma expressão séria. Benjen e um grupo de patrulheiros levaram o acólito para o sul, até Porto Real. Este é um assunto de extrema importância para a honra da Patrulha da Noite, então enviamos nossos melhores homens para escoltá-lo. Ao passarem por Vila Toupeira, encontraram Sor Vortimer e Sor Joel, que ainda não haviam partido. Os 2 cavaleiros se juntaram à escolta. Há alguns dias, recebemos a notícia de que eles haviam passado por Winterfell. Depois de ver o acólito pessoalmente, Lord Eddard liderou pessoalmente a guarda de Winterfell para acompanhar a escolta até Porto Real. Com Lord Eddard envolvido, sua graça certamente levará o assunto mais a sério. Legion assentiu. Estava um pouco surpreso por Eddard Stark ter assumido pessoalmente a responsabilidade de escoltar o acólito para o sul. Na história daquele livro de sua vida passada, Eddard Stark nunca mais viajara para o sul após a supressão da rebelião das Ilhas de Ferro. Na vez seguinte morrera lá, assim como seu pai e seu irmão antes dele. Lord Legion, o senhor estava com Mance Rayder, o traidor, no fim das contas, não é mesmo? Perguntou o comandante de Atalaia Leste do Mar. Onde ele está agora? Ele está com os Tens, respondeu Legion. Com isso, as expressões dos líderes da Patrulha da Noite se obscureceram. A existência de um traidor em suas fileiras já era uma vergonha, mas agora que havia sido exposta diante de um forasteiro como Legion, parecia uma mancha em sua honra. Era exatamente isso que eu queria lhe dizer, disse Legion, com uma expressão grave enquanto olhava ao redor da sala. Quando saí, os Tens estavam escondidos com outras tribos selvagens da Floresta Assombrada e da costa leste além da muralha. Eles estão em um vale escondido nas presas de gelo, cerca de 10.000 deles. A sala ficou tensa enquanto todos os homens se sentavam mais eretos. Há também algumas tribos selvagens que fugiram para Durolar, buscando refúgio lá. Seus números devem estar entre 10 e 20 mil, continuou Legion. E isso é apenas uma pequena fração. Outras tribos se abrigaram em vários refúgios seguros, mas muitas foram capturadas pelos caminhantes brancos. Algumas foram transformadas em criaturas, outras em caminhantes brancos. Ótimo! Os selvagens merecem morrer, murmurou em voz alta um dos membros da Patrulha da Noite. A maioria dos presentes demonstrou algum grau de satisfação com a notícia, mas entre eles, Jeor Mormon e Mestre Aemon apenas pareciam mais sérios. Vocês acham que isso é uma coisa boa? O olhar de Legion percorreu os homens. Vocês acham que é uma vitória que os inimigos contra os quais lutaram por tantos anos tenham sido massacrados pelos caminhantes brancos? Não se esqueçam, quando os caminhantes brancos os matam, eles não desaparecem simplesmente. Eles ressurgem como criaturas mais fortes e implacáveis do que antes. O número de inimigos não diminui, só aumenta. O silêncio tomou conta da sala. É por isso que vim lhe contar isso. Legion se levantou, apoiando as mãos no punho da espada larga enquanto as observava com uma seriedade inabalável. Não me importa o quanto você odeia os selvagens. Mas quando se depara com um inimigo como os caminhantes brancos, um inimigo que odeia toda a vida, você deve deixar de lado todos os ressentimentos e se concentrar na luta de verdade. Ele respirou fundo antes de continuar. Posso lhe dizer com certeza, quando estive no punho dos primeiros homens e vi centenas de milhares de criaturas avançando em minha direção, lideradas por centenas de caminhantes brancos, não pensei que algum dia voltaria vivo para o sul. Naquele momento fiquei apavorado. Ele havia exagerado o número de caminhantes brancos e criaturas, aumentando deliberadamente a tensão. Então, como se estivesse perdido na memória, sua expressão mudou, sua voz, mais firme. Mas então, a nevasca parou de repente. Não foi uma mudança comum no clima, foi como se os próprios deuses estivessem intervindo. E depois disso, os caminhantes brancos e sua horda interminável de criaturas se viraram e recuaram diante dos meus olhos. Naquele momento, entendi a missão que me fora confiada. Eu sabia o que precisava ser feito. Seus olhos percorreram a sala, fixando-se em cada homem com uma intensidade inabalável. Aqui e agora, peço que se lembrem do verdadeiro propósito da Patrulha da Noite. Não deixem que o ódio antigo segue. Vocês estão recuperando a honra e o dever da patrulha, mas também precisam se lembrar de quem é o seu verdadeiro inimigo. Os homens ao redor permaneceram em silêncio. Suas expressões eram excepcionalmente sérias, mas nenhum lhe deu uma resposta imediata. Em vez disso, permaneceram imersos em profunda reflexão, absorvendo suas palavras. Embora ninguém falasse, era evidente que a mensagem de Legion havia deixado sua marca.
Capítulo 165. O Conselho. O assunto mais comentado em Porto Real atualmente? Sem dúvida é o escolhido, os caminhantes brancos e os espíritos. Esses seres outrora lendários agora foram revelados ao público, provando que contos antigos podem conter verdade, e talvez até os próprios deuses sejam reais. Como resultado, artefatos religiosos vendidos por mascates do Porto se tornaram os itens mais procurados da cidade. No entanto, nenhuma relíquia, por mais antiga que seja, exerce tanto poder quanto o septagrama dos 7 deuses. Afinal, foram os escolhidos dos 7 que derrotaram os caminhantes brancos, os escolhidos dos 7 que capturaram os espectros, e quanto a Azor Ahai, a lenda diz que ele ainda não renasceu da terra da fumaça e do sal, mas os escolhidos dos 7 já estão trabalhando para salvar o mundo do retorno dos caminhantes brancos. Atualmente, o Grande Septo de Bailor é o local mais visitado de toda Porto Real. Embora muitos fiéis venham rezar ao 7, um número ainda maior é atraído por outro motivo, depois que Sua Graça, o Rei, inspecionou pessoalmente o corpo capturado junto com seus conselheiros, ele o colocou no Grande Septo para exibição pública, garantindo que o povo pudesse ver por si mesmo que os lendários outros não são um mito distante. Todos os dias, longas filas se formam do lado de fora do septo, enquanto as pessoas esperam por horas, às vezes um dia inteiro, só para ver a criatura morta-viva. Alguns até se dispõem a pagar grandes quantias pela chance de apunhalar a criatura com uma lâmina, como se quisessem testar se ela realmente não pode morrer. O espetáculo atraiu a atenção para além de Porto Real, com septos de outras cidades apresentando pedidos para que o Vigde fosse temporariamente transferido para lá, na esperança de exibir o poder do 7. No entanto, o Grande Septo de Bailor recusou, levando o assunto à Fortaleza Vermelha e argumentando que o Vigde havia sido confiado à Sua Graça, o Rei, pelo próprio Lorde Ligion. Como Sua Graça o havia colocado no Grande Septo, eles não ousavam movê-lo para outro lugar sem sua ordem. Outros septos perceberam a desculpa, mas pouco podiam fazer para refutá-la. Sem alternativa, recorreram ao rei Robert em busca de uma decisão. No entanto, o rei não tinha paciência para disputa sobre a exibição do acólito. Ele estava muito mais preocupado com o desafio de expandir a patrulha da noite. Em outras palavras, vocês vêm debatendo isso há dias, e é isso que me trazem. Expandir o número de prisioneiros enviados para a patrulha da noite, de criminosos para infratores menores? O rei Robert jogou o pergaminho em suas mãos sobre a mesa. Sem se importar com a presença dos lordes Eddard, Tivin, Oster e Mace, sentados em seus lugares designados, ele voltou sua fúria contra os conselheiros à sua frente. Até os livros contábeis de uma cafetina são mais confiáveis do que essa bobagem. E os fundos de apoio à patrulha da noite? Onde estão os suprimentos? Em lugar nenhum. Você acha que mandar mais alguns prisioneiros vai fazer diferença? Não vê aquela coisa? É só um deles, um pequenininho no meio de uma horda de monstros. Você quer que eles subam a muralha e entrem nas suas camas, cantarolando a canção de ninar da sua avó? Os membros do pequeno conselho silenciaram diante da explosão de Robert. John Arryn lançou um olhar para Moray Molen, o mestre da moeda, que estava sentado ao lado de cabeça baixa sem dizer nada. John começava a achar que talvez fosse hora de substituí-lo. Moray havia se mostrado completamente inepto, e as finanças do reino estavam em completo caos sob sua gestão. Não que John Arryn não tenha reconhecido a ameaça dos acólitos ou a urgência de apoiar a patrulha da noite, mas a verdade era que a Fortaleza Vermelha simplesmente não podia dispensar fundos ou mão de obra. O único recurso disponível era o grande número de prisioneiros cumprindo penas leves, e enviá-los para a muralha teria um duplo propósito: reduzir a carga sobre as masmorras da cidade e, ao mesmo tempo, reforçar a patrulha da noite. No entanto, essa decisão claramente não agradou a Robert, que já havia feito uma grande declaração de total apoio à patrulha da noite. Em um banquete recente com os lordes do reino, ele se gabou de que, quando a guerra contra os caminhantes brancos começasse, vestiria pessoalmente sua armadura e lideraria os cavaleiros dos 7 reinos na vanguarda. Agora, a medida proposta por John Arryn, simplesmente aumentar o número de criminosos enviados para o muro, era um insulto a essa grande promessa. Esses homens serão mais do que suficientes, Eddard Stark se manifestou, defendendo seu pai adotivo. A percepção do povo sobre a patrulha da noite não mudará da noite para o dia. Se recrutarmos homens à força, só geraremos ressentimento contra a patrulha em todos os reinos. Além disso, já existe apoio suficiente para a patrulha da noite, não precisamos exigir mais. Até o momento, apenas Lord Ligion Tarran relatou qualquer sinal de atividade de caminhantes brancos ou de acólitos além da muralha. Não houve nenhum avistamento de um exército se reunindo perto da muralha. Não há necessidade de pressa. Eddard tem razão, disse o idoso Oster Tully, com a voz fraca e o rosto pálido devido à doença recente. Antigamente, a patrulha da noite era composta por bravos cavaleiros e guerreiros que se voluntariavam de todos os 7 reinos. Foi somente depois que a patrulha perdeu sua honra e propósito que criminosos vieram preencher suas fileiras. Mas agora, com o retorno dos caminhantes brancos e dos acólitos, acredito que a honra e o dever da patrulha da noite em breve reacenderão a coragem dos cavaleiros do reino. Quando chegar a hora, eles escolherão vestir os mantos negros por livre e espontânea vontade, não precisaremos forçar ninguém. Até lá, é justo que continuemos usando prisioneiros para preencher suas fileiras. Não concorda, Lord Tyrell? Oster virou-se para Mace Tyrell. Lembro-me de que seu herdeiro, Vilas, sempre foi um grande apoiador da patrulha da noite. Sim, Vilas sempre apoiou a patrulha da noite.
Ele nunca se esqueceu de sua importância para a humanidade. Massa Tyrell inclinou a cabeça ligeiramente, falando com grande orgulho. Se a Patrulha da Noite estiver com dificuldades financeiras, Jardim de Cima está disposto a doar 20.000 dragões dourados para a muralha como apoio. Massa Tyrell acreditava que isso não apenas resolveria a crise financeira imediata da Patrulha da Noite, mas também serviria como uma demonstração da força de Jardim de Cima perante o Trono de Ferro. No entanto, na realidade, suas palavras foram nada menos que uma afronta direta a Robert. A expressão do rei se obscureceu com desdém ainda maior ao olhar para Massa Tyrell. Lord Tivin, observando em silêncio as reações ao redor da sala, finalmente falou. Desde que Lord Santanis liderou a frota real para limpar os degraus de piratas, minha própria frota colheu despojos consideráveis. Como resultado, acumulei uma quantia significativa em dragões dourados. Estou disposto a emprestar uma parte desses fundos à vossa graça para uso emergencial. A expressão de Robert se suavizou um pouco com a oferta de Tivin. Enquanto isso, Santanis, sentado à mesa do pequeno conselho, permaneceu impassível. Não demonstrou qualquer reação aos elogios indiretos de Lord Tivin aos seus esforços. Naquele momento, Henley, sentado ao lado de Robert, também se manifestou. As terras da tempestade também estão dispostas a contribuir com fundos para reabastecer os cofres do Trono de Ferro. Ao ouvir isso, Robert sorriu e estendeu a mão para bagunçar o cabelo de Henley. Não precisa. Seu irmão mais velho tem dinheiro de sobra. Santanis, por outro lado, lançou a Henley um olhar carregado de desprezo mal disfarçado. Era claro o que se passava em sua mente, tudo que Henley agora deveria ser seu por direito. Robert voltou-se para John Arryn. Trace um novo plano. Mesmo que não consigamos enviar homens suficientes, precisamos ao menos garantir que a Patrulha da Noite tenha recursos suficientes. Só os deuses sabem os horrores que encontrarão no norte. Já que não podemos dar a eles a força de que precisam, devemos ao menos garantir que tenham dinheiro suficiente para comida e armas adequadas. Mas nossas finanças, John Arryn hesitou, franzindo a testa. Robert berrou, então peça emprestado. Peça emprestado a fé. Todos aqueles dragões dourados, veados prateados e estrelas de cobre dados pelos seguidores do Sete, em vez de deixá-los acumulando poeira nos cofres do septo. Eles poderiam muito bem me emprestar. Não será fácil conseguir um empréstimo da igreja hoje em dia, lembrou John Arryn. Eles estão financiando a construção de um castelo e uma cidade portuária para o senhor de Someral. Não terão muito mais para nos emprestar. Droga! Esse Legion está sempre dando um jeito de dificultar a minha vida. Robert xingou, mas seu tom não demonstrava raiva genuína, havia apenas frustração impotente. Naquele momento, Varys, que permanecerá em silêncio até então, finalmente falou. Recebi recentemente algumas notícias sobre este senhor escolhido. Vossa Graça gostaria de ouvi-las? Robert imediatamente se endireitou, os olhos brilhando de interesse. Ele tem novidades de novo? Depressa fale. Varys começou. Primeiro, ele e um grupo de patrulheiros da noite renegados encontraram um vasto exército de caminhantes brancos no punho dos primeiros homens além da muralha. Dizem que havia milhares de criaturas. Na época, Lord Legion acreditou que estava condenado. Mas então, a tempestade cessou repentinamente e os caminhantes brancos, juntamente com seu exército de criaturas, recuaram em sua presença. Eles simplesmente recuaram. Os membros do conselho trocaram olhares surpresos. Esperavam ouvir uma história de batalha, de Lord Legion abrindo caminho através da horda de mortos-vivos, mas, em vez disso, a história terminou com uma retirada inexplicável. A tempestade parou de repente? O grande mestre Picelli, que ouvia em silêncio, pareceu sentir algo peculiar. Sua voz envelhecida soou rouca enquanto falava. Li registros na cidadela sobre os caminhantes brancos. Suas aparições são sempre acompanhadas por tempestades ferozes e frio extremo. Se o relato de Lord Legion for verdadeiro, isso sugere que os caminhantes brancos só podem se mover para o sul sob condições específicas, ou seja, frio extremo. Será que os graves desastres naturais dos últimos 2 anos foram a razão do reaparecimento dos caminhantes brancos além da muralha? As mentes na Câmara do Conselho estavam aguçadas, e não demorou muito para que fizessem a conexão. Há pouco tempo, a Cidadela enviou um comunicado informando que, após extensas medições, determinou que nosso continente de Westeros pode estar entrando em um longo verão. Continuou Picelli. Se isso for verdade, não acredito que os caminhantes brancos representem uma ameaça imediata. No entanto, acrescentou cautelosamente, a Patrulha da Noite deve permanecer vigilante. Se um longo inverno chegar, pode muito bem ser aquele previsto na profecia. Os lords concordaram com o raciocínio de Picelli, ou melhor, queriam acreditar que ele estava certo. O retorno repentino dos lendários caminhantes brancos os abalou a todos. Precisavam de tempo, tempo para se adaptar, tempo para se preparar. E um longo verão, se realmente chegasse, poderia lhes dar isso. Essa é só a primeira coisa. Há mais alguma coisa sobre Legion? Perguntou Robert, impaciente. Este assunto diz respeito a Lord Vilas da Casa Tyrell, respondeu Varys, seu olhar se voltando para o perplexo Lord Massa Tyrell. A jornada de Lord Legion além da muralha desta vez foi principalmente a mando de Lord Vilas, para encontrar o lendário artefato conhecido como a Trombeta do Inverno. Com essas palavras, a sala ficou em silêncio. Todos os presentes ouviram as velhas histórias, aquelas que suas avós lhes sussurravam quando crianças, como Joramon, o rei para lá da muralha. Certa vez soar a trombeta do inverno para despertar os gigantes adormecidos sob a terra e por fim ao governo do Rei da Noite.
Ele encontrou? Perguntou Robert ansiosamente. Sim, ele encontrou. Varys assentiu. Disse que ele o descobriu no punho dos primeiros homens. E ao mesmo tempo em que desenterrou a trombeta do inverno, um vasto exército de caminhantes brancos apareceu na base do punho, como se tivessem vindo em busca da trombeta. Eddard Stark, ouvindo isso pela primeira vez, não conseguiu conter a voz. Felizmente, os caminhantes brancos recuaram e não tomaram a trombeta do inverno. Embora fossem apenas algumas palavras simples, o peso do momento não passou despercebido por ninguém na Câmara. Se os caminhantes brancos tivessem obtido a trombeta do inverno, a defesa da muralha teria sido inútil. O exército dos caminhantes brancos teria marchado para o sul sem impedimentos, e os 7 reinos não teriam fortaleza forte o suficiente para deter seu avanço. Droga. Robert bateu com o punho na mesa, sua frustração transbordando. Eu nunca deveria estar sentado neste maldito trono de ferro. Eu deveria estar no punho dos primeiros homens, enfrentando os caminhantes brancos. Eu deveria ter esculpido meu nome em uma lenda, assim como Lysion Tahan fez. Eu deveria ter feito parte de uma história eterna. A voz de Jon Arryn era profunda e firme quando ele respondeu: Vossa Graça, o Senhor já faz parte da lenda. A queda do Rei Louco, a restauração da paz nos 7 reinos, esses feitos já foram escritos na história pela Cidadela. Não há necessidade de outra lenda. Tudo bem. Eu só estava falando o que penso. Robert acenou com a mão em desdém, embora sua frustração persistisse. Lord Tywin, mais preocupado com as implicações práticas, voltou-se para Varys. A trombeta do inverno ainda está funcionando? Não, disse Varys, balançando a cabeça. Foi partido ao meio com uma arma há muito tempo. Pode ter sido. Ele voltou a olhar para Eddard Stark. Pode ter sido Brandon, o Destruidor, o Rei do Norte na época. Eddard, parece que seu ancestral fez uma coisa boa. Robert riu. Eddard Stark ofereceu um pequeno sorriso, embora não soubesse o que dizer em resposta. Então, em outras palavras, o chifre de inverno não passa de um pedaço inútil de lixo agora? Perguntou Lord Tywin, com a voz carregada de decepção. A patrulha da noite fez a mesma pergunta a Lord Lysion, respondeu Varys. Mas, segundo Lord Lysion, embora o chifre do inverno esteja danificado, ele ainda contém um poder tremendo. Um poder que está ligado à própria muralha e ainda representa uma grande ameaça à sua estabilidade. Sua expressão era séria quando ele acrescentou. Por isso Lord Lysion decidiu trazer o chifre do inverno para o sul e confiá-lo a Lord Vilas para protegê-lo. Como pode ser colocado em Jardim de Cima? Robert franziu a testa. Onde no mundo é mais seguro do que Porto Real? Mais seguro do que a Fortaleza Vermelha? A trombeta do inverno deveria ser guardada na Fortaleza Vermelha, é claro. Não concorda, Lord Mace? Claro. A Fortaleza Vermelha é muito mais adequada do que Jardim de Cima. Lord Mace assentiu rapidamente. Satisfeito com a resposta, Robert assentiu. Mestre Picelli, que estava sentado com a cabeça ligeiramente abaixada, ergueu o olhar, com os olhos brilhando de interesse. Era evidente que o lendário artefato também o intrigava. O último assunto é talvez o mais notável, continuou Varys. Disse que Lord Lysion trouxe mais de 20 gigantes sob seu comando para além da muralha, cada um tão alto quanto a muralha de uma cidade. Ele fez uma pausa e acrescentou. Agora que Lord Lysion chegou a Winterfell, acredito que em breve chegará a Porto Real. Quando isso acontecer, a cidade estará novamente transbordando de entusiasmo. Gigantes? Os olhos de Robert se arregalaram de admiração, um lampejo de inveja cruzou seu rosto. Quando ele passou por Porto Real, eu deveria ter ido com ele. Para o norte, além da muralha. Sua voz se perdeu quando ele se virou para olhar para Jon Arryn, que já se preparava para alertá-lo. Robert suspirou profundamente. Eu sei. Um rei não deve agir de forma tão imprudente. Ele expirou bruscamente e recostou-se na cadeira. Esta reunião acabou. Quero ficar sozinho por um tempo. Com essas palavras, os lordes e conselheiros reunidos se levantaram e começaram a deixar a câmara, saindo um após o outro. Ao sair, Eddard Stark olhou para Robert, afundado na cadeira com uma expressão cansada. Naquele momento, um pensamento lhe ocorreu. Talvez Robert tivesse sido um erro ao se tornar rei. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos. E se possível, apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos, e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.